Oi, preciosos, a paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, nunca me viu, seja bem-vindo ao meu canal. Eu trago alguns testemunhos por aqui, palavras de motivação, mas o Senhor colocou em meu coração de trazer o meu testemunho para você. E eu já quero te dizer que esse testemunho é para edificação da sua fé. Eu já quero começar, meus irmãos, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque a palavra de Deus nos instrui a nos revestirmos da armadura de Deus, para que nós estejamos fortes para resistir às tentações do inimigo. E quando nós não estamos revestidos dessas armaduras, nós nos tornamos vulneráveis para as tentações do inimigo. E isso causa as nossas quedas. E foi assim que aconteceu comigo alguns anos Teve um período da minha vida que eu fiz escolhas erradas, né? Que quis agir com a força do meu braço e não deu certo, né? E por decepção de não dar certo, de fazer a minha vontade, eu me distanciei da presença de Deus. Passei 3 meses distante de Deus, ali que eu não buscava, que eu não orava, né? Eu já não tinha mais comunhão com o Senhor, porque eu tinha sofrido uma decepção. Eu já quero lhe dizer, meu irmão, que quando você faz a sua vontade, você sofre, você perece. Por quê? Porque ali você está fazendo a vontade que não é a de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, é boa, é agradável, mas as nossas não, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus, ele sabe, né? E ali eu fiz a minha vontade. Deus já tinha falado que não era, mas eu... Não é sim, Senhor. Querendo ali ajudar o Senhor, ajudar. Deus, ele não precisa de ajuda sua, nem minha. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele vê o que você não vê, ele escuta o que você não escuta. Então Deus sempre tem o melhor. Assim como um pai e uma mãe que cuida bem dos seus filhos, assim é Deus. Ele cuida de cada um dos seus filhos e sabe o melhor para cada um deles. Então, por maus escolhas, né, que eu tomei, eu me desviei, né? Passei 3 meses, como já disse para vocês, longe dos caminhos do Senhor, mas eu digo para vocês que foram os 3 meses piores da minha vida que já vivi. Foram 3 meses que pareceram anos, porque ali sofri, né? Porque ali eu passei por coisas que eu não tinha passado há muito tempo, né? A primeira situação que aconteceu foi uma enfermidade na minha filha. Começou a dar nela crises respiratórias, que eu não entendi o porquê, porque ela era saudável, ela nunca tinha tido isso. E por várias crises que dava, eu vivia com ela na emergência, isso já distanciada, isso eu já indo para as festas, eu indo fazer as minhas vontades, deixando às vezes os meus filhos com a minha mãe, não ligava, porque as escamas já estavam nos meus olhos novamente, né? Eu estava ali fazendo as minhas vontades e as minhas escolhas erradas. E ali ela começou a ter essas crises. E eu vivia com ela na emergência de madrugada, ela com crises. Teve uma noite que eu tava dormindo, né? E eu senti molhado a cama. Quando eu vi, era a Paola que tinha vomitado, a minha filha. E o vômito dela tava asfixiando ela mesma. Eu acordei com ela, ele balançava, ela tava roxa, com os lábios roxos. Ela tava pálida, ela tava morrendo nos meus braços. E ali eu fui com ela para emergência e ela foi tornando devagar. E ali eu chorava, mas ainda assim com o coração endurecido e não querendo voltar para o Senhor. Eu já quero te dizer, meu irmão, que quando você faz escolhas erradas, você perece, porque você está ali fazendo as escolhas que não agradam a Deus, né? E às vezes essas escolhas erradas causam sofrimento, causam dor. Eu já quero te dizer, irmão, deixa a vontade de Deus reinar sobre a sua vida. Jovem, deixa a vontade de Deus reinar. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Deus tem coisas maiores. A palavra do Senhor diz em Isaías que Ele tem coisas grandes, que os pensamentos dele é bem maiores que os seus, né? Então o que Deus tem sempre é melhor. Mas o inimigo das nossas almas, ele não está satisfeito com essas vontades
que Deus tem para as nossas vidas, e Ele sempre vai investir para que nós venhamos cair e nos distanciar do Senhor, né? E eu comecei uma luta ali com a minha filha, irmãos. Era crise por cima de crises. Em uma consulta, ela foi diagnosticada com pneumonia, pulmão manchado e anemia profunda. E começou ali uma guerra e a peleja. Era peleja, mas eu ainda assim saía, eu ainda assim estava endurecida. E Deus ali, ó, eu creio que Deus, né, fazia isso tudo, permitia, na verdade, porque tudo é permissão de Deus. O inimigo não toca na sua vida se Deus não permitir. Assim como foi na vida de Jó, Deus permitiu. Mas quando Jó passou todo o processo, o Senhor deu em dobro tudo para ele. Então nós temos que resistir o processo, não é verdade? Eu quero dizer para você, resista o processo, porque a vitória com Deus, ela é garantida. E ali eu comecei um processo, mas ainda com o coração endurecido. E uma noite, né? O meu pastor, na época, ele mandou uma mensagem, eu acho que foi isso, não estou muito lembrada. Ele disse que uma irmã sonhou comigo. Não, perdão, ele mandou a mensagem, no outro dia ele veio aqui na casa da minha mãe. Veio na casa da minha mãe e ele disse assim: olha, irmã Jaiane, uma irmã sonhou com a senhora, que a senhora entrava na igreja com Davi, segurando a mão do Davi, desesperada, chorando. Mas o interessante é que ela não via a Paola. E no sonho a senhora dizia: ore por mim, porque eu perdi minha filha. E ali ele começou a dizer: o inimigo quer tirar a Paola da sua vida, sendo que ele não sabia o que estava acontecendo, né? Porque eu tinha me distanciado dos irmãos, do pastor, de todo mundo. Porque o inimigo, ele tenta te afastar daquelas pessoas que são luz, para que a luz, ela não reflita na sua vida. Porque o inimigo quer acabar com nós, né? Porque a palavra de Deus mesmo diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu estava afastado, então o pastor não estava sabendo de nada. Mas ali já era um alerta de Deus para minha vida. Ele disse: minha filha, o inimigo tá revoltado, e se a senhora não voltar, ele vai tirar sua filha. E ali Deus começou a falar comigo, né? E eu contei para ele o que estava acontecendo, que a Paola tava assim, assim, assim. Ele disse: eu vou orar pela sua vida. E aí começou uma batalha constante, né? Dentro de casa, era um desânimo, era um vazio, era uma angústia, que lá no fundo eu sabia que era a saudade de Deus. Às vezes eu tinha até aquele desejo, mas não tinha força. Quem sabe você tá assim, tem desejo de buscar a Deus, mas está sem força. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que até a força de buscar a Deus vem dele. Deus é um Deus que conhece o teu pensamento. Fale com Deus em pensamento. Você não consegue abrir os seus lábios, você não consegue se ajoelhar, mas fale com Deus em pensamento, porque eu fiz isso. E eu lembro que eu tava nessa luta com a minha filha e eu disse assim, na minha mente: Senhor, cria uma situação para que eu volte para tua casa. Se tu me quer, se tu tem um propósito comigo, Senhor, cria uma situação. Aí eu lembro que o pastor veio até aqui novamente e ele disse assim: minha filha, vai ter o congresso de jovens, que na época era 2 dias, né? 2 dias de festa, vai lá com a gente. Eu disse: amém, pastor, eu vou sim. Mas quem disse que eu tinha força, irmão? No primeiro dia eu não tive força, mas eu tava com aquele desejo de ir, mas estava sem força, né? E no segundo dia já, eu disse: mãe, eu vou pro congresso porque eu preciso ouvir, eu sei que Deus quer falar comigo. Eu dizendo pra minha mãe, a mamãe disse: tá bom. Só que quem disse, deu 6 horas, eu sem força, começava às 7 o congresso. No segundo dia já isso, eu sem força. E aí quando deu 8 horas, eu deitada com as crianças, sem força, sem ânimo de ir, ele manda uma mensagem. Ele manda assim pra mim: minha filha, não tô te vendo aqui na igreja, sendo que a igreja tava lotada, né, irmãos? E ele disse assim: eu não tô te vendo aqui na igreja. Aí eu disse assim: pastor, eu queria até ir, mas estou sem força. Foi que ele mandou uma mensagem assim, em maiúsculo, disse assim: vem em nome de Jesus. Irmãos, eu dei um pulo da cama, me vesti como eu nunca tinha me vestido rápido, porque mulher demora pra se vestir, e eu me vesti tão rápido. Eu já quero te dizer, meu irmão, que o inimigo não resiste o nome de Jesus. Sabe por quê? Há poder no nome de Jesus para cadeias serem quebradas, para cadeados serem abertos. Eu quero te dizer, se você se encontra aprisionado, eu não sei qual tipo de prisão que o inimigo tá te aprisionando, mas eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus você será liberto de todas as cadeias do inferno que tentam paralisar a sua vida com Deus. E quando ele disse em nome de Jesus, irmãos, eu me arrumei e fui para a igreja correndo. Eu acho que quem me via me chamava de doida porque estava chovendo, e eu fui correndo. E a sede fica longe aqui onde eu moro, desesperada, porque a minha alma anseiava por Deus.
Quando eu chego lá, irmãos, quase 8h30, 8h40, eu acho, já estava quase no término do culto, praticamente. E eu lembro que essa pregadora, ela não era daqui. A missionária Andresa é uma jovem que Deus usa muito, né? Então ela estava ali ministrando, e eu lembro que eu fiquei ali com vergonha, encolhida, porque é isso que o inimigo coloca, irmãos. Ele coloca vergonha. Ah, tu não é mais aceita. Ah, Deus não te ama. Isso é mentira de Satanás. E eu quero te dizer nesse momento, feche os seus ouvidos para a voz de Satanás e escute a voz de Deus, porque Deus te ama sim, independente dos seus erros. Deus quer renovar a sua vida, Deus quer mudar a tua história, Deus quer te levantar, meu irmão. E ali eu tava com vergonha, mas ali Deus usou uma irmã para dizer: irmã Jaiane, hoje Deus marcou o encontro contigo. E eu tava me tremendo, irmãos, parece que eu não tava em mim, sabe? Eu nunca mais tinha sentido aquela sensação de temor a Deus. E ali a missionária pregando, ela pregava, e eu lembro que na hora do apelo ela disse assim: eu só tava esperando por ti. Quando ela fala aquilo, eu começo a tremer. Eles me deram uma cadeira lá, os irmãos, sentei lá fora, e ela começa a ministrar ali, começa a ministrar, e meu coração começa a pular. Eu lembro que eu estava com desejo de ir, mas estava sem força, a minha perna estava enfraquecida, parece que estava preso, porque o inimigo, ele quer nos prender ali, distante de Deus. O inimigo quer nos aprisionar para fazer a vontade dele, para que nós venhamos pedecer e ir para o inferno. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus, ele pode te desaprisionar, que Deus pode te libertar. Não importa do que você está vivendo e como você está nesse momento, mas Deus pode libertar você, assim como ele fez na minha vida. E eu lembro, meus irmãos, que eu fiquei tremendo. Ela começou ali falar, e eu me tremendo. E eu disse assim: Senhor, eu sei que tu tá falando comigo, então me dá força. Eu lembro que uma irmã pegou no meu braço, a outra no meu braço, e eles me levaram lá pra frente. E naquele momento eu fui renovada, naquele momento eu senti a presença de Deus. Naquele momento a angústia que tava dentro de mim, ela caiu por terra. Todo pensamento maligno caiu por terra. E eu lembro que eu fiquei leve que nem uma pena. Aleluia. E ali Deus renovou suas promessas, usou meu pastor, usou a missionária para dizer: te levarei aos lugares grandes, e a partir de hoje a tua vida será renovada. Aleluia. A partir de hoje tu será ali uma escolhida minha para ir por lugares que ninguém foi. Tu sentará no meio de príncipes. E Deus começou a renovar, e eu senti a renovação do Espírito Santo. Eu quero te dizer que Deus, ele pode renovar a tua estrutura. Deus pode renovar a tua vida, meu irmão. Mas eu quero te dizer, tenha um encontro com Deus novamente. Talvez você tá vendo esse testemunho e tá dizendo: eu tô passando pela mesma coisa, eu não tenho força, eu até desejo, mas não tenho força. Eu quero dizer que Deus tem um encontro reservado contigo, assim como ele teve com Saulo. Saulo, ele estava com a escama nos olhos, mas a partir do momento que ele teve encontro ali no deserto com o Senhor, a escama de Paulo foi ao chão. Eu quero te dizer que esse encontro está reservado para sua vida, que assim como Deus, ele permitiu tudo acontecer para que quando eu tivesse o encontro com ele, eu fosse renovada verdadeiramente. É assim na sua vida. Deus tem um encontro marcado com você, meu irmão. Deus tem um encontro de renovação, de restituição, de perdão. Ei, Deus quer renovar a sua vida, a sua estrutura, assim como ele fez com a minha. E naquele dia do culto eu saí leve, eu saí renovada. E eu quero te dizer que aquele diagnóstico que a minha filha recebeu, de pulmão manchado, de pneumonia, de asma, de anemia profunda, todos caíram por terra. Fui no pediatra, ela fez os exames, o doutor viu, o pulmão estava limpo. A Paola já não estava mais com anemia, a Paola já não estava mais com asma, a Paola não estava mais com nada, porque Deus curou. Eu quero te dizer que essa situação não é para te matar, mas é para te fortalecer e te aproximar ainda mais de Deus, meu irmão. Essa situação não é para a morte, mas é para a glória do nome de Deus. E hoje eu estou aqui testemunhando para dizer que Deus liberta, para dizer que Deus tem novas chances para nos dar, para dizer que Deus traz renovo, que Deus, ele repreende a enfermidade, e que tudo que nós passamos é permissão de Deus. E aonde você estiver nesse momento, seja renovado pela presença de Deus, seja alcançado, seja curado, seja libertado
afastado. E hoje a minha filha está aqui. Está com 5 anos, vai fazer 6 anos. E até hoje, meu irmão, desse encontro que eu tive com Deus, eu estou firme e forte na presença de Deus. E eu quero te agradecer por ter aqui, você ter escutado esse testemunho. Eu espero que até aqui a sua fé esteja mais fortalecida ainda. Que assim como eu, se você se encontrava perdido, hoje o bom pastor te encontra, porque a palavra dele diz que ele deixa as 99 para buscar uma que se perdeu. E eu sou a prova viva. Eu era uma que estava perdida e ele me encontrou. Amém? Que Deus te abençoe. E eu já quero te pedir, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, edificador e que alcance outras vidas. Já compartilha também para aquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra, para aquela pessoa que está afastada, e que Deus lhe abençoe. Amém? Até o próximo vídeo.